Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do nosso vídeo, do nosso tema de hoje, que é sobre quê? O que é a tristeza espiritual, pessoal? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte, né? Você assistiu, né? Tá assistindo a primeira parte, pessoal? O que é que a gente viu? O que é essa tristeza espiritual? Então, ele fala aqui que a tristeza espiritual se refere a um sentimento de desânimo, melancolia e, por sua vez, desesperança que pode afetar a alma e o espírito. Então, entende, pessoal? Sentimento, pensamento, emoções são frequências, são vibrações, tá? Então, é uma vibração baixa que vai afetar a alma e o espírito, mas de quê? Forma negativa. Entende, pessoal? Ele fala, essa emoção é complexa, com causas diversas, que pode incluir decepções, angústia, perda, falta de propósito ou significado da vida, tristeza espiritual. A tristeza espiritual pode ser um reflexo do distanciamento da fé, da espiritualidade, né? E da conexão com o divino. Pode ser uma reação natural de eventos difíceis ou um sentimento de vazio existencial. Então, pode vir dessas coisas aí, tá, pessoal? Eu não sei como é que tá a sua vida, mas a tristeza espiritual pode vir desencadeado desses processos aí, tá, pessoal? E é importante saber, tá, pessoal? Muitas pessoas me veem aqui eu sozinha, me veem no meu cantinho, mas aqui, pessoal, não tô triste, tá? É minha solitude, tá? Às vezes porque eu já tenho conhecimento de energia, frequência, tá? Não é todo lugar que eu vou, tá, pessoal? Não saio muito, tá? Quando eu saio para fazer alguma coisa, resolver alguns problemas, ou então dar uma passeada, andar no parque, na praia, e aí volto pro meu cantinho, mas eu tô tranquilo, tá, pessoal? Não sou uma pessoa triste. Você vê pelos meus vídeos aqui, tá? Mas eu entendo, porque a pessoa pensa que é porque eu tô assim, ela acha que eu tô triste, pessoal, tá? Não é isso, tá, pessoal? E a pessoa que tá aí curtindo, saindo na vida, acha que essa pessoa está alegre, está bem com essa pessoa. Não necessariamente. Essa pessoa pode estar aí, mas está indo buscar assim por causa do vazio existencial que ela está sentindo, pela falta da espiritualidade dela. Então, estou conectado à minha espiritualidade, então, a minha alegria aqui, tá? E isso me completa, tá, pessoal? E graças a Deus agora eu estou fazendo aqui esse trabalho, né? Nas redes sociais aqui, tá? Do YouTube, né? Que vocês estou trazendo essas informações para ajudar vocês, pessoal. Ajudar, graças a Deus, tá? Até agora ajudei aí algumas pessoas que eu conheço e que eu não conheço também. Porque agora o meu canal cresceu, eu estou ajudando pessoas que eu também não conheço, tá? Mas a espiritualidade conhece ela, sabe da dificuldade dela e fez com que ela chegasse até o meu canal, tá? É por isso que eu agradeço. Obrigado, tá? Você, seja bem-vindo. Espero que vocês continuem, tá? Estudando, trabalhando a sua espiritualidade, a sua conexão, tá? Eu estou aqui orientando para isso, tá? Por isso que eu tô, essas pessoas novas, eu tô aberto para perguntas, tá? Você pode fazer perguntas aí. Trazer aí o que é que você está entendendo dessa realidade, o que é que você está, como é que se diz? Percebendo a sua conexão, como é que você percebe Deus,
qual é a maneira, tá, pessoal? Se você quiser se expressar, tá? Você não é forçado, aqui não é igreja não, tá, pessoal? Se você quer se expressar sobre isso, fale. A gente vai conversar, ver o que é melhor, tá? Se você está passando por essa tristeza, pessoal, busca ajuda. Quer falar comigo? Fale comigo, tá? A gente vai ver o melhor maneira de você sair dessa situação aí, dessa frequência, tá? Porque é uma frequência. Tá certo, pessoal? Então, isso que é tristeza espiritual que a gente viu aí na primeira parte, né? Então, vamos prosseguir aqui, segunda parte. Ele fala: o seu progresso espiritual está ligado à maneira que você reage aos problemas. A, a melhor atitude diante da tristeza é a solução que você está causando o sentimento. Se a situação não pode ser modificada, mude a perspectiva que você tem sobre o problema. Então, pessoal, esse olhar sobre a tristeza espiritual, tá? O problema que está causando aquela tristeza, ele diz que está intimamente ligada ao seu progresso espiritual. O que é isso? Ao seu desenvolvimento da sua consciência. Se você está desperto ou não, tá, pessoal? Você tem que analisar essa situação. Como é que você está? Qual o nível de consciência que você está? Eu até já gravei um vídeo aqui falando sobre o nível de consciência, porque dependendo do nível de consciência que você tenha no momento, um problema pequeno pode se tornar um terremoto, um tsunami na sua vida, a depender do nível de consciência, né? Porque o nível de consciência vai mostrar a frequência que você está vibrando, tá? E se você está no nível de consciência mais baixo, é capaz de isso lhe atingir com muita força, tá? Os problemas da vida, né? E essa tristeza, né? Vai ser com força também. Esse sentimento vai lhe atingir com força, que pode até levar você para uma depressão, né? Ou você não aguentar e quiser sair daqui. Você vai pensar que a solução é você tirando a vida do corpo. Mas não vai ser a solução do seu problema, tá? E tem muitos entraram nesse engano aí, tá? Estão agora no mundo espiritual sofrendo porque ela cometeu uma coisa que ela não podia, tá? E é isso, até a segunda ordem, tá? Então, mude a visão. Então, cresça espiritualmente, trabalhe a sua frequência para que você mude, porque se a gente não pode mudar a circunstância que a gente vive, você mude sua perspectiva dentro. Por isso que felicidade está dentro, tá, pessoal? Alegria está dentro, não é fora. Nada aqui vai lhe trazer alegria. Vai trazer momentos que vai completar essa alegria, tá? Momentos assim que trazem uma frequência boa que pode completar a sua alegria, mas você tem que ter alegria dentro. Entende, pessoal? Aí ele fala: a tristeza é um termo de frequência vibracional. Então, é um termo que tem a ver com a frequência vibracional e geralmente considerada uma emoção de baixa frequência, variando entre 75 a 150 Hz. Então, pessoal, você vê que a emoção, o sentimento da tristeza, ela é de baixa frequência. Já fizeram o teste, né? Já mediram para saber isso. Segundo alguma escala de consciência, tá vendo? Essa faixa vibracional sugere um estado emocional que pode levar à perda de energia, bloqueios
dificuldade em encontrar soluções criativas. Então, o que é que acontece se a pessoa fica nesse estado dessa faixa vibracional, né? Entre 75 Hz e 150, a baixa frequência. O que é que acontece? Ele diz que esse estado emocional pode levar à perda de energia. Então você vai perder energia, a energia, como é que se diz, que você tem no corpo. Por isso que a pessoa fica no desânimo, né? Ela fica, não. Ela vai entrando, né? É porque ela está perdendo a energia. Tá? Bloqueio, então, vai bloquear o quê? Os chakras. Então, bloquear para você não sentir emoção, não sentir prazer. Então, bloqueia o seu coronário, bloqueia a sua conexão com a espiritualidade. E aí a pessoa encontra o quê? Dificuldade de encontrar solução criativa. Então, é uma pessoa que não tem a solução criativa para as coisas. É uma pessoa sem energia. E aí, se você fica muito tempo nessa frequência, pessoal, vai causar um dano muito grande, levado a você tomar atitudes até que não são boas. De pensar que a solução é você sair do corpo. Porque a energia do corpo está desequilibrada, então você diz, para viver nesse corpo não dá. O que é que você faz? Você vai dizer, eu tenho que sair desse corpo, vai melhorar. Você que está pensando, tá? Teve até gente, pessoal, que é evangélico, estava pensando bobagem assim. Eu vou pro céu, eu vou tirar minha vida, eu vou pro céu. Aqui tá ruim, tá na dificuldade. Eu digo, você vai pro céu da boca da onça, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Diferente nível de tristeza. Então, ele fala, pode causar diferente nível de tristeza. A tristeza pode se manifestar em diferente nível. Desde uma tristeza mais leve e passageira até uma tristeza mais intensa e profunda, que pode estar associada a sofrimento e dor. Tá, pessoal? Então, existe essa nível de tristeza, né? Que às vezes a gente tem aquela tristeza leve, né? Que aconteceu algo, né, pessoal? A gente ficou triste, mas depois passou. A gente continuou a nossa jornada, tá? Normalmente. Mas existe aquela tristeza que é profunda, difícil a pessoa de sair, a pessoa fica ali, então ela já está em um quadro de depressão, vai trazer sofrimento e dor. Então tem que pedir ajuda, tá? Todas as pessoas têm que pedir ajuda, seja qualquer tristeza. Mas quando você está nesse quadro, não tem para onde correr. Tem que pedir, tá? E é difícil quando uma pessoa é religiosa, tá? Ela mesmo assim, ela não pede ajuda. Ela ali, pessoal. E eu sinto muito, tá? Aí ele fala, quando estamos presos à emoção de baixa frequência, como a tristeza, podemos sentir paralisado. Então a pessoa está paralisado. Nada vai para frente, pessoal. Com dificuldade de criar, inovar e até mesmo encontrar solução para o problema. Então a pessoa, porque ela perde a energia, né? É o que ele falou, bloqueio, perda de energia e dificuldade para encontrar. A pessoa, aí não quer levantar e vai caindo na cama e vai chegando num quadro. Então, para você não chegar a isso, o que é que tem que fazer? Buscar logo a solução para você sair dessa frequência, porque é uma frequência que você está entrando. Pelo nível de consciência, pela falta de conexão que você tem com a espiritualidade. Por tudo isso está levando a você. Os problemas estão sufocando você, que está acontecendo na realidade. Você não está encontrando força. Entende, pessoal?
Então, busque logo, antes que caia num quadro pior ainda, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa tristeza espiritual e fala como a gente tem que sair dela, não vibrar nessa frequência de vazio? Então, vamos ler a Bíblia, né? Se alguém não lê aí, tá, pessoal? Eu vi ontem lives aí, até umas lives que se diz que é evangélica, né? Não lê a Bíblia. Eu digo, pelo amor de Deus, pessoal. Eles mesmo na live, eles não lê a Bíblia. Tá proibido de ler a Bíblia de lives, é, pessoal? Será que a minha live eu tô lendo a Bíblia aqui? Tá proibido isso? Porque até lives evangélicas, eu vi uma live evangélica, não quer ler a Bíblia, pessoal. Como é que pode? Tá? Então, tem alguma coisa errada aí com vocês, tá? Então, será que fala sobre essa tristeza? Vamos ler. Salmo, Salmo 126, versículos 5 e 6. Vamos ler, tá? Aquele que semeia com alegria, com lágrima e com canto de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, volta com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Então, pessoal, aquele que está semeando com lágrimas, mas ele está conectado com a espiritualidade, ele está, como é que se diz, lançando a semente, né? Ele vai voltar com seu canto de alegria. Eu estou lançando a semente aqui, tá? Essa semente para ver se ela germina aí no seu coração. Essa palavra de Deus germina aí e vai trazer alegria no seu coração, tá? Espero que isso aconteça, tá, pessoal? Isso depende se você não endurecer o coração, tá? Porque tem muitas pessoas que endurecem, tá, pessoal? Aí a espiritualidade não vai fazer o trabalho. Eu posso falar qualquer coisa que não vai funcionar. Você está endurecido. Tá? Aí o que mais, pessoal? Salmo 119, 28. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Então, o que é que o salmista estava pedindo? A alma dele estava com tristeza. Mas quem é que vai tirar essa tristeza? É o Senhor, quando você se fortalecer na promessa do Senhor. Você se conectar com as coisas espirituais que o Senhor está querendo, a frequência que a espiritualidade quer que você vibre. Mas o que é que acontece? As pessoas não querem obedecer, querem fazer as coisas aí, uma frequência totalmente errada, então ela vai entrando em uma frequência baixa, até chegar a essa tristeza. Porque ela vai se afastando da espiritualidade, vai se afastando de Deus. Aí a tristeza vem, aí não sabe, ai meu Deus, ai, por que eu estou assim? Por causa do afastamento dela, aí entra o vazio existencial na pessoa, né? Ao que mais, pessoal? Salmo 28, versículo 7. O Senhor é meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graça. Então, o salmista falou que é Deus, o Senhor, que vai dar força a ele. É o escudo dele. É onde o coração dele confia. Então, seu coração tem que confiar no Senhor, no que é verdadeiro, tá? Para receber dele ajuda. Para que seu coração fique alegre, pessoal. É dele que vem nossa alegria. E daí dessa alegria é que vai sair um cântico para Deus. Então, ninguém pode louvar a Deus se
não receber essa alegria do Espírito, tá? E ninguém pode louvar a Deus se não receber, tá? Dar graça a Deus, ser agradecido. Então, por que que alguém reclama? Alguém que está reclamando é que não está satisfeito. Mas uma pessoa que está agradecendo, igual a mim, até agradecendo por... Não tinha nenhuma pessoa que estava agradecendo pelas pessoas. Por quê? Eu sabia que a espiritualidade ia chamar a pessoa. Olha o meu canal agora. Mas no começo eu estava dando graça, tinha até gente, nossa, mas você está dando graça, não tem ninguém aí, só tem 2 pessoas. Mas eu tenho que ser agradecido. Eu vou ficar triste. Eu fiz a minha parte, tá? Mesmo que tenha só 1, 2 pessoas aqui, eu vou ser agradecido, pessoal. Porque vocês estão acostumados a olhar a quantidade e não a qualidade, tá? É isso que vocês olham. Olha a quantidade. Gente, agora entrou na matrix aí de quantos membros tem, quantas visualizações tem, quantas... Tem gente que está entrando nessa vibe aí, pessoal. É da Matrix, tá? Ela tem que entrar numa vibe de que ela tem que ser agradecida por ela estar conectada com ele. Então, sou agradecido por isso, tá? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Salmo 51, versículo 12. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, devolve a alegria da tua salvação. Então, quando a salvação, a gente se conecta, a gente traz essa alegria da salvação de Deus sobre a gente, pessoal. E vai nos sustentar com o espírito pronto a obedecer a quem? Ao Criador, a Deus. A gente vai estar com o espírito a obedecer ao que entrar na frequência que Deus quer. Porque cada ato, cada sentimento que a gente tem uma frequência que a espiritualidade quer que a gente viva. E você tem que entender isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Salmo, capítulo 6, versículo 6 até o 9. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo de noite a minha cama, de lágrima. Enche o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraqueja por causa de todos os meus adversários. Afasta de mim todos que praticam mal, porque o Senhor ouviu meu choro, o Senhor ouviu minha súplica, e o Senhor aceitou a minha oração. Então, você vê que o salmista estava gemendo, estava gemendo de tanto chorar, inundando a noite toda a minha cama. Então, estava chorando, estava naquela depressão, né? Lágrima encharcou meu leito. Aí os meus olhos se consomem de tristeza. Então, ele estava numa tristeza muito grande, mas quando ele orou, suplicou a Deus, Deus aceitou a oração. Então, às vezes, pessoal, é para que você se aproxime de Deus, tá? Às vezes essas coisas acontecem, tá? Por causa, ó a agonia, ó, pessoal. Na hora que a comida aqui é uma agonia só. Brincadeira, né? Então, foi isso que ele falou. Então, pessoal, você tá triste? Se aproxime de Deus, ore a Deus, tá? De todo o coração, né? Com choro, com súplica, se humilhando mesmo, que Deus vai aceitar, vai tirar aquela frequência que você está ali. Quando você começa a orar, você já começa a passar por uma frequência assim. Começa a lhe dar uma energia, uma frequência diferente. Quando você começa a orar, tá? Aí o que é que ele fala mais? Salmo 43, versículo 5. Por que você está assim tão triste?
ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e é meu Deus. Então, olha o que o salmista fala. Por que você está triste, meu? Por que você está perturbado? Ponha a sua esperança em Deus, pessoal. Então, a gente tem que se firmar na esperança de Deus, esperança de vida eterna. Pois ainda louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus, tá? Ele é meu Salvador e meu Deus, tá? Então, é isso que a gente tem que pôr a esperança em Deus. Buscar Deus, pessoal. Para que essa tristeza saia da... Aí, o que é que fala mais? João 14:1. É Cristo, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, quando a gente crê em Deus, a gente crê em Cristo também. A gente vai se conectar com Cristo. Ao que mais, pessoal? Salmo 119:50. Este é meu consolo. No meu sofrimento, a tua promessa dá vida. Então, a promessa de vida eterna vai trazer esperança e vai dar vida à nossa alma. Não está nada acabado, pessoal. E a gente tem que se apoiar nisso. Você tem que se voltar para a espiritualidade por causa disso. Para trazer essa frequência mais assim. Ao que mais, pessoal? Isaías 61, versículo 1 até o 3. Vamos ler aqui. Isso aqui foi uma profecia que Cristo leu, né? Sobre ele, né? Você vê que quando Cristo entrou lá na sinagoga, o deu a palavra, ele deu o livro e deu esse livro aqui. O livro de Isaías 61, capítulo 1 até o 3. Então vamos ler o que Cristo leu lá na sinagoga. O que foi lá? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boa notícia aos pobres. Então, é o Evangelho, né? Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Então, era isso que Cristo estava lendo. Aí ele fala, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então, foi esse texto que Cristo leu lá, que ele veio libertar a gente, né? Veio fazer esse trabalho, tirar essa tristeza. Aquele que está deprimido, que vai ungir ele com óleo de alegria. Então, por isso que o óleo é o Espírito, tá? O Espírito Santo vai trazer alegria. Lembra que eu falei lá em Apocalipse? Ele disse, unja com o olho, né? Com óleo, para que veja. Né? Então, é o óleo de alegria, tá? Vai tirar você que está no pranto, tá? E o espírito deprimido, então, para que ele seja chamado carvalho de justiça, então vai fazer justiça, plantio do Senhor para manifestar a sua glória. Então, foi o que Cristo fez, tá? É uma profecia sobre Cristo. E ele leu essa passagem lá. O que mais, pessoal? Isaías 44, versículo 13. Pois derramarei água na terra ceder, e torrente
em torrente na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a pole e a minha bênção sobre a sua descendência. Então, é o que a profecia vai derramar o espírito. Quando o espírito, uma pessoa que tem o espírito de Deus, o Espírito Santo, ele tem alegria, pessoal. Aconteça o que acontecer, ele tem alegria dentro dele, tá? É um sintoma de que a pessoa tem paz, alegria, amor, mansidão. Então o Espírito vai trazer todos esses frutos, essas frequências para a vida da pessoa. O que mais, pessoal? 1 Pedro 1, versículo 6 até 9. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, deve ser entristecido por todo tipo de provação. Assim acontece para quem fica comprovado que a fé que você tem, muito mais valiosa que ouro, que parece mesmo que refinada pelo fogo, é genuína, verdadeira, né? Resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, né? No coração. Mas não tendo visto, vocês amam, e apesar de não o veres agora, crê nele, exulta com alegria indizível e glória, pois você está alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Então, é esse trabalho que vai fazer, vai trabalhar o nosso interior, que a nossa fé vai ser valiosa, vai refinar igual a ouro. Tá, pessoal? Aquela fé verdadeira que a gente vai ser refinado pelo fogo, e aí, genuinamente, verdadeira, a gente vai resultar em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado no nosso coração. Tá, pessoal? É isso que tem que acontecer. Por isso que a conexão tem que acontecer. É o que Pedro está falando aqui, tá? Aí a gente alcança a sua fé e a salvação das vossas almas. Tá? O que mais, pessoal? Tiago 5,13. Entre vocês, a que está sofrendo, que ele ore, a alguém que se sente feliz, que cante louvor. Então, se tem alguém triste, tá, pessoal? A gente tem que ajudar. Vamos orar. A gente tá alegre, vamos cantar louvores a Deus, agradecer a Deus. É isso, porque essa frequência da alegria pode tirar a frequência da tristeza, tá, pessoal? Por isso que aqui diz que quem canta, seus males espanta. Você já viu esse ditado? Então, é isso, porque traz uma frequência. Por isso que as pessoas, pessoal, por mais que os grupos religiosos, quando tem as músicas, os louvor, as pessoas se sentem bem, pessoal. Porque é frequência, música é frequência. Então, por isso que não ouça música, tá? Música que vai trazer você para uma frequência baixa. Ouça música que vai elevar você espiritualmente. O que mais, pessoal? Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura somente um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, tem até uma música, né? Os evangélicos cantam, né? Eu vejo aqui, a vizinha coloca aqui, né? O choro pode durar uma noite, ela vem pela manhã, eu creio, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu creio, né? É assim a música, né? Os evangélicos cantam. Então, deve ser que ele tirou desse versículo aqui, Salmo 30, versículo 5, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, tá? Então, esse é o processo pelo qual aquela tristeza que é
A tristeza que leva ao arrependimento, tá, pessoal? Não é uma tristeza por mal, é aquele que é conhecido como a noite escura da alma. É o processo que a, como é, o Espírito de Deus está limpando você por dentro, né? Então você comete coisa, por isso que uma pessoa, a gente que é espiritual, que tem o Espírito de Deus, a gente comete alguma coisa errada, pessoal, a gente fica triste. Você já sentiu isso? Isso é o Espírito Santo lhe convencendo de que você fez algo errado, para você voltar para a frequência correta, para você não ficar naquela frequência. É por isso que uma pessoa que tem um espírito, pessoal, ela não comete, porque ela se sente mal. Por isso que eu não minto aqui para vocês, eu não faço coisas mal para vocês, porque se eu fazer isso, eu vou me sentir muito arrasado, pessoal. É uma tristeza muito grande eu pegar e enganar vocês. E pior for descoberto que vocês, eu estou passando engano para vocês, ou então fazer algum mal a vocês. Não faço isso. Eu vou me sentir muito mal, tá, pessoal? Entende? Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela sente isso, tá? Aí o que mais, pessoal? 2 Coríntios 6, versículo 10. Como contristado, mas nem sempre alegre. Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como nada, tendo possuído tudo. Então, a gente é assim, tá? A gente anda como contristado, parecendo que a gente está triste, mas sempre alegre. A gente está sempre alegre. As pessoas não entendem a gente que é espiritual, tá, pessoal? Como pobre, então, às vezes a gente não tem riquezas materiais, mas enriquecendo a muito. Então, enriquecendo ele espiritualmente. Por exemplo, eu não tenho riquezas materiais, mas estou enriquecendo a muitos com esse conhecimento, né? Como nada, então, como se fosse nada, ninguém dá nada pela gente, mas tendo e possuindo tudo. Por quê? A gente, quando se conecta com Deus, a gente tem tudo, pessoal. Tem alegria, a gente tem tudo. Então, as outras coisas aqui materiais, é como Cristo falou, só é para acrescentar. Primeiro busca o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essas coisas, pessoal, só é para acrescentar. Mas o que é que acontece? As pessoas focam que ela vai ser feliz se ela tiver algo. E não vai, tá? Não é assim que funciona. E aí o quê? O que é que acontece? Tem pessoas que vai, né? Consegue. Quando ela alcança, ela... Cadê a alegria? Aí tá sentindo coisa, nossa, tristeza. Lembra o cara lá que foi para os Estados Unidos lá, o churrasco lá, ele sozinho lá com muita carne, né? Bebida, né? Muita coisa, ele sozinho para comer, aí meu Deus. Você entende, pessoal? Não é bom, tá, pessoal? Mas mesmo você só, tá? A gente parecendo que tá triste, contristado. Por isso que muitos pensam que eu tô, mas sempre alegre, né? Pobre, mas enriquecendo a muitos com o conhecimento espiritual. Como nada, mas tendo tudo e possuindo tudo. Assim é a pessoa espiritual. O que mais, pessoal? 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, essa tristeza é a frequência baixa, a tristeza do mundo, ela vai operar a morte espiritual em você. Mas aquela tristeza que vem como arrependimento para a salvação, que você passa por essa noite escura da alma, que o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã, né? Eu creio, né? Vocês gostam que eu canto, né? O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, eu creio. Tá aí a música dos evangelhos cantando, tá? Então, é essa salvação. Então, essa tristeza, segundo Deus, vai produzir arrependimento para a salvação. Mas quando a tristeza é segundo o mundo, você, por estar apegado às tristezas segundo o mundo, vai operar morte na sua vida. Não vai trazer vida, tá? Entende, pessoal? Deu para entender a diferença? Aí ele fala, Efésios 4, versículo 30. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então, a gente não pode, né? O que entristece o Espírito de Deus? Se esse Espírito de Deus é conhecido como o Espírito da verdade. Então, você tem que ficar na frequência da verdade. Quando você sai para mentira, para o engano, para essas coisas, você entristece o Espírito Santo de Deus, que é um selo na vida daqueles que é espiritual, que é um selo para o dia da redenção, o dia que você vai ser redimido aí, tá? Vai ter redenção aí. Então, é esse selo que, por isso que Cristo, quando voltar, vai pegar essas pessoas que estão com esse selo. Por isso que se você não tivesse selo, você não vai entrar. Foi lá o que está lá, as 10 virgens, né? Você viu as 10 virgens? As loucas que não tiveram selo, não buscaram essa conexão com o Espírito de Deus, essa comunhão, elas queriam entrar. E Cristo falou, apartai-vos de mim que eu não conheço você. A noiva que eu tive relacionamento, a noiva tem que ser pura. Não está se prostituindo tanto fisicamente como espiritualmente. Porque tem gente no meio religioso que está na prostituição espiritual, pessoal. Muitos grupos religiosos se prostituindo com outro espírito. E a noiva não, a noiva é separada, por isso que é santa. É separada para aquele dia da redenção. Então, esse espírito está na noiva, tá? Está guiando a noiva para até o encontro do noivo. Entende, pessoal? Foi profundo agora, tá? Mas é isso, vocês vão entender, tá, pessoal? Quando você se conectar, esse espírito começar a trabalhar na sua vida. Então, não pode entristecer. Ele é um espírito da verdade. É o espírito dele. Então, se você não fala a verdade, não anda na verdade, não anda numa frequência boa, você está enganando pessoas, muitas pessoas religiosas assim, pessoal. Aí você entra numa frequência ruim, tá? Aí nessa tristeza, a frequência baixa, aí tá sofrendo. Aí vai ser quando você vai querer voltar para a verdade. E é até bom que aconteça isso, né? Então não entristeça, pessoal. Porque ele pode deixar você o espírito, tá? E o qual você está selado para o dia da redenção. Não entristeça ele. Faça as coisas da frequência da espiritualidade, tá? O que mais, pessoal? Joel 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso é com jejum e com choro e com pranto. Então, pessoal, a gente quando se converter, buscar a Deus, tem que ser de todo o coração. É um mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento que Cristo traz. E depois, amará o teu próximo como a ti mesmo. Não é assim que está escrito ou eu estou errado?
Entende, pessoal? A gente tem que seguir essa espiritualidade, essa linha de pensamento, porque senão a gente se perde, tá? Então, tem que se converter ao Senhor de todo o coração. Não pode, senão você não vai encontrar com Ele. Se não for de todo o coração, você não vai se conectar ao Senhor, ao Criador de todas as coisas. Ele fala isso com jejum, né? Choro, né? Então, aquela tristeza, né? E com prantos. Por quê? Para depois gerar em você uma alegria sincera, genuína e verdadeira. Tá? Mas tem que ser com essa frequência, tá, pessoal? Porque senão não tem convenção. Você não se converte, você vai ser um religioso e vai estar desconectado, como muitos religiosos que estão aí indo para sua religião, mas não estão conectados. Aí vem tristeza, cai em depressão. Como assim, pessoal? Como uma pessoa que está no meio dizendo que o Espírito de Deus está lá, verdadeiramente não tem Espírito de Deus, pessoal. Tá deprimida, tá triste, tá caindo em depressão. Como é que eu posso acreditar que tem Espírito de Deus aí, pessoal? Entende? Porque falta essa sinceridade, falta essa verdade, converter de todo o coração, tá? Aí o que mais, pessoal? João 16, versículo 20 e 22. Vamos ler aqui. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão muito, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Então, pessoal, foi o momento que Cristo, né, estava partindo os discípulos, e ele disse que no momento vocês vão sentir tristeza. E foi o que aconteceu, tá, pessoal? Quando Cristo partiu, eles ficaram tristes, mas quando eles receberam o Espírito de Deus, ele tinha alegria, e ninguém tirou a alegria dos apóstolos. Então ele enfrentou a dificuldade, tá? Estava com medo dentro de casa, saíram de dentro de casa, começaram a falar do Evangelho, prenderam, açoitearam ele, mas eles continuaram a falar do Evangelho, né? Eles não tinham o medo mais, a tristeza de ficar, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e o qual esse Espírito, ele quer estar no seu coração, quando você se converter de todo o coração, tá? Enquanto não haver uma convenção de todo o coração, o Espírito de Deus, ele não vai transformar o seu ser nessa alegria, pessoal. Você vai ficar numa frequência abaixo. Você precisa estar numa frequência acima, que é a frequência dimensional, a frequência espiritual, né? O qual essa frequência da tristeza não vai alcançar você. Você vai ter uma alegria que ninguém vai saber a alegria que você está sentindo. Mesmo você passando por dificuldade, tribulação aqui, você não vai perder a alegria. Então, é essa fé que você não pode perder. Por isso que ele falou, né? Agora é a hora de tristeza para vocês. Mas eu verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de você. Né? Por isso que ele disse, digo agora que vocês chorarão e lamentarão, mas o mundo vai se alegrar. Porque o mundo também ia receber essa promessa do Espírito.
Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Foi o que aconteceu com os apóstolos, pessoal. Tá? A tristeza dele se transformar em alegria. E por isso que as dificuldades que eles passaram não conseguiram derrubar a fé dele, de ele falarem sobre o evangelho. Foi até a morte de sangue, né, pessoal? Por isso que esses textos, ele está de sangue também, tá? Porque esses textos ficaram aí, foi a base desse esforço desses apóstolos, tá? Então, nossa, por isso que eu fico olhando. E tem pessoas que não querem ler isso, pessoal, tá? Isso que tem uma frequência, esses textos têm uma frequência, tem uma vibração que leva a gente, traz essa conexão com Cristo, com Deus, tá? Esses textos, ele leva a nossa consciência para uma vibração mais alta. Tem que ler, pessoal. Quando você lê, as pessoas saem. Você vê que quando eu acabo de ler aqui, terminar o vídeo que eu estou gravando, nossa, eu saio em uma frequência altíssima, pessoal. É por isso que eu não gravo. Seria até bom gravar esse vídeo à noite, que é mais silêncio, né? Para que a minha família não... Mas eu não gravo porque eu já gravei de noite, tá? Eu já gravei vídeo aqui de noite. Mas depois eu não consegui dormir, pessoal. De tanta a frequência está tão alta que eu não conseguia. Quando eu fui dormir, 4 horas da manhã, eu fiquei aceso. Entende, pessoal? Então eu digo, não, eu não posso gravar à noite e falar, porque eu entro numa frequência que até eu não consigo dormir, pessoal. Porque a frequência é tão alta, tá? Que tira o sono. Então, é por isso que eu não gravo à noite, tá? É até bom que eu gravasse à noite, porque deve ser mais calma, minha família tá mais calma, mas eu gravo no dia, à tarde, né? Por causa disso. Porque eu já experimentei já e fiquei sem sono, pessoal. 2 dias, tá? Eu digo, nossa, o que é que tá acontecendo? O que é que me tirou o sono? É a frequência, né? Porque eu lendo, eu acabando de ler os versículos, de falar essas coisas espirituais, eu saio daqui com a frequência elevada. E é a frequência que passa para vocês, através da minha voz. Vocês vão ver no vídeo, através da minha voz, essa frequência sai e começa a impermear você. E eu começo a ler os versículos da Bíblia, começa a gerar uma frequência em você mais elevada. É isso que acontece. Então, tem que ler, pessoal. Tá? É o que eu leio nos meus vídeos, tá? Então, acabou? Acabou, pessoal. Graças a Deus, 53 minutos não foi muito longo, tá? Deu pra gente falar aqui, eu explicar algumas coisas, tá, pessoal? Mas é isso, a gente tem que sair dessa vibração de tristeza segundo o mundo, tá? Mas a tristeza que vem de Deus é para que a gente entre no arrependimento. Entenda que existe diferença da tristeza. A tristeza que vem de Deus e a tristeza que vem do mundo. Mas essa tristeza que eu estou falando, que vem do mundo, a gente não pode vibrar nesse sentimento, tá, pessoal? Esse sentimento é ruim, é negativo, vai gerar morte na gente, né? Como a Bíblia falou. A tristeza segundo o mundo gera morte. Mas a tristeza segundo Deus traz arrependimento e salvação. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, os novos também participantes aqui do meu canal, que se inscreveram. Obrigado vocês, tá? Obrigado pela preferência. Espero que vocês continuem aqui, tá? Qualquer dúvida, tá, pessoal? Eu tô aqui, pode colocar aí suas dúvidas. Ou se for uma dúvida pessoal, meus contatos estão aí também. Entre em contato comigo, vamos conversar para ver o que é que a gente pode fazer, né?
qual orientação da espiritualidade para a sua vida, tá, pessoal? Então, é isso, tá? Obrigado. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. É tudo permissão dele, tá, pessoal? Até a próxima. Tchau!